Vamos bendizer o nome do Senhor e também anunciar a tua santa palavra. Vamos ficar de pé, meus irmãos, iniciar o trabalho desta noite. Nós vamos orar em seguida. O grupo varonil vai cantar os 2 hinos congregacionais. Depois do varonil, o bispo vai ler um texto da palavra de Deus e o pastor João Maria vai orar pela palavra lida. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, te damos graças, Senhor, pela tua bondade para conosco. Ó Deus, a tua presença já é notória em nosso meio. Te agradecemos, ó Senhor, por ter nos trazido aqui nesta noite. Te pedimos, ó Pai, tome direção deste trabalho. Usa cada irmão e irmã que vai cantar hinos de louvores ao Senhor. O ministrante da tua palavra, Senhor, fala através dele, ó Deus. Também para aqueles que vão ouvir através do rádio, através da internet, Senhor. E que a tua graça, a tua misericórdia também alcance aqueles que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador, através do rádio e também através da internet. Abençoa o teu povo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Grupo varonil, cantando ao Senhor. Em seguida nós vamos ler um texto da palavra de Deus. Tá baixo. Todo mundo canta alegre com o grupo varonil. São hinos especiais que tocam a nossa alma, né, irmãos? Então vamos aproveitar este momento na presença de Deus. Meus amados irmãos, meus amigos, Grupo Varonil, tenho o prazer de saudar a todos nesta noite, no nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Nós vamos cantar, vamos adorar e bendizer a este Deus maravilhoso que está presente em nosso meio. 2 hinos na harpa cristã, iniciando com o de número 175. Logo após vamos cantar o de número 186 na harpa. Aleluia. Irmãos amados e resgatados, segui avantes e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. Todos cantam. Nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivem unidos, pois sois remidos, não mais temendo ou bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. Canta, igreja. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de
186. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as sortes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim desta liça, combati o combate de amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Canta mais uma vez. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu saúdo a todos no nome de Jesus. Vamos fazer a leitura devocional do nosso culto. Salmo de número 24. Salmo 24. A leitura devocional desta noite, celebrando, adorando, bendizendo ao Senhor por causa da sua bondade. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele a afundou sobre os mares e a firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas,
e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Igreja, responde o último versículo. Quem é este Rei da Glória? Resposta: Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Amém. Saúdo a todos no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de glória e de bondade, te damos graças, Senhor, por causa da tua palavra, ó Deus. Te bendizemos por causa da tua presença. Deus eterno, mais uma vez em oração, ó Deus, nós clamamos a ti por esta reunião, ó Pai, por cada vida que aqui tem chegado, Senhor, para estar diante do teu trono, diante da tua presença, ó Deus. Querido Pai, nesta noite, ó Deus, ó Pai querido, seja mais uma oportunidade de o teu povo engrandecer o teu nome, Senhor. Mais uma oportunidade também daqueles que haverão de ouvir a tua palavra. Deus de toda glória, que a tua bênção seja derramada sobre as vidas, sobre os corações. No nome do teu Filho Jesus, nós oramos e suplicamos a tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos adorar o Senhor com os grupos. Vozes de Júbilo está com a oportunidade neste momento. Em seguida, o Ministério Peniel também vai adorar ao Senhor, juntamente com toda a igreja. Vamos cantar, vamos bendizer ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É o melhor lugar, irmãos, que nós deveríamos estar. Estamos alegres, satisfeitos na presença de Deus, porque Ele é bom e quer nos abençoar. Vamos cantar e adorar o Senhor. O Vozes de Júbilo tem o prazer de saudar a todos em nome do Senhor Jesus.
de Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Nós saudamos a todos em nome de Jesus. Amém? Bom estarmos na casa do Senhor, podendo adorar e bendizer ao Senhor. Quantos estão contentes de estar na casa do Senhor? Quantos estão felizes em estar aqui na casa do Senhor? Porque o Senhor, Ele é a nossa esperança. E é por isso que nós estamos aqui, podendo cantar louvores ao Teu santo nome. Ele que nos protege. E acima de tudo, um céu de glória preparado para nós. Aleluia. Aleluia, Jesus. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé. Irá se cumprir. Sou eu pra questionar o Deus fiel. Tu és Deus, tua palavra está de pé. És minha tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu
minha fé está firmada no Deus vivo e poderoso, no Deus que pode todas as coisas, no Deus que ressuscitou Lázaro, no Deus que abriu o mar vermelho e um Deus que nos ama incansavelmente todos os dias. Por isso que a minha fé e a sua fé deve estar firmada nesse Deus tão poderoso. E é por isso que nesta noite nós estamos aqui, e mediante de tudo que enfrentamos, como diz a palavra do Senhor, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, igreja do Senhor, anima-te o teu coração e celebre ao Deus vivo que está conosco em todo o tempo. Amém, Jesus. Glórias sejam dadas ao Senhor. Vamos continuar, irmãos, adorando a este Deus maravilhoso. O presbítero Francisco Martins vai cantar um hino de louvor ao Senhor. E em seguida, o nosso irmão Luiz Aldeni também canta e adora, juntos com a igreja, né? A igreja está participando. Fica bonito, irmãos, fica maravilhoso, né? Diante de Deus. Então, continuemos neste momento adorando ao Senhor juntamente com nossos irmãos. Eu quero saudar todos, no nome de Jesus. Ele está aqui neste lugar. A igreja canta junto comigo. A voz da igreja é bonita, é um coral, e Deus se agrada. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. É o 4. Aleluia. A igreja canta junto comigo. Faz tempo que eu não canto esse hino, a igreja vai me ajudar. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Por toda a minha vida, ao Senhor te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Tua voz, aleluia, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova, aleluia, e me leva até o céu. Canta, igreja, aleluia. E terremoto, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Aleluia. Tem as estrelas e o mar, o seu limite está assim. Sinto tão seco No teu colo, oh Altíssimo, cante. Não importa que te pegue diante da tua voz, doença em culpa, e perde diante de nós tempestade. Se acalma na voz daquele que
tudo criou. É pura, escudo para os que nele crê. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Aleluia! O aperreio nem portas que se fechem diante da tua porta. Quando vença, nem culpa definem de pé diante de nós. Tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Aleluia! Agradeço a oportunidade do nome de Jesus. Amém. Alô? 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 Fá maior. Fá maior. Eu peço oração por Sula, ela continua entubada, que os irmãos orem. Ela não teve uma melhora, né? E que Deus continue abençoando. Amém. De tantas coisas que andei fazendo, de quase toda me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvo-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia. Glória a Deus. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, aleluia, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. De tantas coisas que andei fazendo,
de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Amém. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Meus irmãos, vamos ouvir mais um hino de louvor. A nossa irmã Jaquiele vai louvar ao Senhor. Enquanto isso, a congregação vai contribuir com os dízimos e as ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. Após a irmã Jaquiele, o nosso irmão Bruno Jefferson já está com a oportunidade para ministrar a palavra do nosso Deus. E após a palavra, o pastor Davi assume o microfone para as pastorais e também dá continuidade e o encerramento do culto. Amém. Eu saúdo os irmãos em nome do Senhor Jesus. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta e ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor
sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Amém. A minha saudação a todos nesta noite é no nome santo do Senhor Jesus, amém? Muito bom podermos estar mais uma vez na casa do Senhor, para juntos louvarmos, adorarmos, lermos a sua palavra e também meditarmos nela. Convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, começando do versículo de número 17, para a nossa meditação nesta noite. 1 Reis, capítulo de número 18, começando do versículo de número 17. Toda honra, toda glória, toda ação de graças sejam dadas somente ao glorioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem encontrou diz amém. Passemos a ler, eu vou avisando os irmãos quando a gente saltar para algum outro versículo. 1 Reis 18, 17, diz assim a palavra do Senhor. Após a leitura, não sei se o pastor... Eu convido o pastor Arthur para orar, pedindo a intercessão para que o Senhor, nosso Deus, nos ajude na ministração da palavra. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros, a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Versículo 27 desse mesmo capítulo. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Versículo 36 e seguintes, para a gente encerrar. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, aleluia, e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só
o Senhor é Deus. Pai, nós estamos na sua presença, gratos por tua graça, gratos por sua presença, ó Deus, aonde podemos ser renovados e restaurados. Apresentamos o teu filho diante do seu altar, para que seja um instrumento santo em tuas mãos, a transmitir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a passar ao teu povo. Fala a cada irmão, a cada irmã, os que estão presentes, que nos acompanham, ó Deus, através da live, que teu Espírito Santo continue atuando em nosso meio. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus amados e queridos irmãos, esse texto que nós lemos é extraído do primeiro livro de Reis. Pela Bíblia Sagrada nós sabemos que existe 1ª e 2ª Reis, que sucedem 1ª e 2ª Samuel. Os livros de 1ª e 2ª Reis, como o próprio nome já se faz inferir, tratam sobre a história dos reis de Israel, e após a divisão que houve do reino de Israel em tribo do norte e tribo do sul, esse livro também vai tratar de como ficou o reinado desses reis, tanto no âmbito da tribo do norte, quanto no âmbito da tribo do sul. Nós aprendemos na escola dominical, até mesmo numa revista relativamente recente, que estudamos sobre isso, que foram muitos os reis que se sucederam, tanto na tribo do norte, quanto na tribo do sul. Aprendemos que Israel, por um tempo, era unificado. As 12 tribos conviviam de forma unificada nos tempos de Saul, nos tempos de Davi, nos tempos de Salomão. Mas quando chegou o tempo do filho de Salomão, por nome Roboão, nós aprendemos na escola dominical que foi justamente no reinado de Roboão que a tribo de Israel foi dividida em duas. Um momento bastante complicado, um momento difícil de se lidar, e infelizmente houve essa divisão em Israel por conta de um mau rei que se levantou e por conta da desobediência do povo. É justamente nesse período de divisão, nesse período de esfriamento espiritual, nesse período de discórdia, até mesmo entre as tribos de Israel, que Deus levantou um profeta. O nome desse profeta, Elias, um homem verdadeiramente de Deus, uma pessoa que traz um ensino muito grande para mim e para você, porque tal qual Elias fora um grande defensor do nome de Deus no Velho Testamento, nós temos no Novo Testamento João Batista, que fez um trabalho semelhante. Ambos tinham a missão de, no meio de uma geração corrupta, de uma geração entregue ao pecado, cheia de iniquidade, eles tinham a dura missão de denunciar aquelas práticas pecaminosas que estavam acontecendo. Então Elias foi levantado por Deus no meio desse contexto de esfrieza espiritual, de corrupção e de idolatria para com outros deuses. E aí, num dado momento, que foi nessa passagem que nós lemos e um pouquinho antes, o rei da época, Acabe, que nós sabemos que foi um rei muito ruim, ele só não foi mais ruim do que a mulher dele, chamada Jezabel, que foi mais ruim ainda. Ele fez com que o povo de Deus não buscasse o verdadeiro Deus. Quando um líder, ele não está nos pés do Senhor, quando um líder não está na direção de Deus, quando um líder não está na dependência de Deus, todo o povo por ele liderado tende a fraquejar. Eles olham para o seu líder e, incentivados no exemplo desse líder, muitas das vezes fraquejam. Por isso é tão importante nós orarmos pelos líderes que Deus tem nos dado na igreja, pelos nossos pastores, pelo conselho de obreiros da igreja, pelos líderes dos departamentos que nós fazemos parte, porque todos eles precisam ser homens e mulheres de Deus, para através da vida deles nós também sermos abençoados. E aí o problema aqui foi que o Acabe, ele foi um péssimo rei, distante do Senhor. E ele, incomodado com o testemunho do profeta Elias, certa feita mandou chamá-lo.
convocou Elias até a sua presença, e a pergunta que ele fez foi uma pergunta dura de ser escutada. Acabe, olhando para Elias, disse: és tu o perturbador de Israel? Irmãos, imagine você escutar um negócio desse. O rei olhar para você e dizer: é você quem está causando alvoroço no meu reinado, é você quem está perturbando a paz do meu reino, é você quem está semeando discórdia no meio do povo. Se o cidadão não for muito crente em Deus, se nós não formos muito crentes no Senhor Jesus, nós poderíamos, no lugar de Elias, se nós não formos tão crentes quanto Elias foi, nós poderíamos fraquejar. Elias, ele não fraquejou nem diante da maior autoridade humana que tinha de sua época, que era o rei Acabe. Elias, ele não titubeou, ele não hesitou, ele não andou para trás e nem pensou em polir as palavras que iam sair da sua boca. Eu gosto muito do profeta Elias, porque ele não tinha papas na língua. Quando Deus mandava ele dizer, ele entregava a mensagem. Quando Deus mandava ele falava tal qual Deus tinha ordenado. Muitos problemas acontecem na igreja evangélica de um modo geral, por falta de coragem e de ousadia de alguns líderes em fazer exatamente como Deus mandou. Às vezes você chega num determinado lugar para pregar, por exemplo, e a mensagem que Deus deu a você é uma mensagem mais dura, de exortação, de castigo, de chicote, de correção. E às vezes você ou eu somos tentados a tentar fazer uma mensagem, digamos, mais branda, mais leve, mais agradável aos ouvidos. Elias nunca teve esse tipo de dificuldade. Quando a mensagem chegava, por mais dura que fosse, ele entregava. E eu quero dizer para os irmãos que é muito melhor você e eu escutarmos a verdade, por mais dura que ela seja, do que uma mentira doce, vamos chamar assim, que agrade aos nossos ouvidos momentaneamente. Porque a mentira só se sustenta com outra mentira, que se sustenta com outra, até o momento que a verdade aparece. Na hora que a verdade aparece, todas as mentiras são desmanchadas. Então o profeta Elias, ele não tinha papas na língua e ele respondia com a autoridade de homem de Deus que era e que foi. Quando Acabe disse: és tu o perturbador de Israel, ele poderia ter pensado: eu vou medir minhas palavras. Eu vou pensar direitinho no que eu vou responder, porque eu estou falando diante do rei de Israel. Mas você sabe qual foi a resposta de Elias? Glória a Jesus Cristo. Ele disse: eu não tenho perturbado a Israel. Quem tem perturbado a Israel é você, Acabe, e o seu pai. Aleluia. É você e a sua casa que tem causado perturbação em Israel. Eu estou aqui cumprindo o meu chamado. Eu estou aqui denunciando porque você é um rei mau, corrupto, que se vendeu a Baal. Daí nós aprendemos, enquanto crentes, uma primeira coisa com essa resposta de Elias. Você e eu devemos estar prontos para dar a prova da nossa fé a quem nos perguntar. A pessoa que talvez você ache mais importante, você não pode negar o nome do seu Deus diante dela. É uma grande autoridade, é um juiz, é um presidente, é um governo, é um prefeito, é alguém de renome. Mas você não pode negar diante de ninguém o nome do Deus que você serve. Você precisa ser firme, porque compete ao crente ter um mesmo parecer, independente de que ele esteja diante de qualquer pessoa. Pois o Elias disse: eu não estou perturbando a Israel não, eu estou falando a verdade. Agora, se está lhe incomodando é porque é verdade. A carapuça serviu. Você está preocupado, Acabe, porque o que eu estou falando é a verdade, e a verdade lhe incomoda. Mas vamos fazer, sabe o quê? Junte todo o povo de Israel no Monte Carmelo e mande chamar os 450 profetas de Baal que comem lá na sua mesa, mais os 400 profetas da falsa deusa Azera, 850 ao todo. Chame Israel, bota num canto, chama os 850 profetas, bota no outro, e eu vou estar lá no meu canto também. E nós vamos fazer um desafio. Irmãos, olha que interessante.
tem que ter muita confiança e convicção no Deus que você serve para você desafiar outras 850 pessoas, mais o rei e a sua família. Se ele não tivesse muita convicção de que ele era um servo de Deus, ele não teria coragem de ter lançado esse desafio, não. E aí, o Acabe consentiu com essa proposição de Elias e mandou mensageiros para chamar todo o povo de Israel e todos os profetas que tinha de Baal e de Acera. Irmãos, é interessante que a Bíblia relata que esses 850 profetas comiam da mesa de Jezabel. O que isso significa? Eles andavam na cartilha de Jezabel. Eles obedeciam a mulher de Acabe, que era ruim. Se Acabe era ruim, a mulher dele era 10 vezes mais ruim. Era uma pessoa totalmente vendida à idolatria, totalmente contrária aos princípios de Deus. Então, esses profetas comiam da mesa de Jezabel, ou seja, Jezabel e Acabe sustentavam esses profetas. É por isso que eles só diziam coisas boas a respeito de Acabe. Já Elias só dizia coisas más a respeito de Acabe, porque só tinha coisas más em Acabe. Daí eu aprendo que você, quando é crente, nós que somos crentes, nós não podemos nos vender, nós não podemos negociar a nossa fé, nós não podemos servir a Deus e a Mamon, nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Quem não é de Deus é contra Deus. Quem é amigo do mundo automaticamente faz-se inimigo de Deus. Não existe meio termo, meu querido irmão. Se você porventura em alguma questão nesse sentido está em cima do muro, pule desse muro, mas vá para o lado certo, que é o lado de Deus. Então perceba que Elias lançou o desafio para que o povo de Israel pudesse de fato ver a mão de Deus agindo. Lançou o desafio contra esses 850 profetas que tinha. Aí ele disse para o povo: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Até quando vocês vão adorar ao Senhor Deus e a Baal ao mesmo tempo? Até quando vocês vão achar que pode ter essa mistura? Irmãos, crente não pode se misturar com o pecado. Servo de Deus, serva de Deus, servem a Deus e não a Baal. Não tem como você estar com um pé dentro da igreja e um pé no mundo. Se você tiver com um pé na igreja e um pé no mundo, de fato você está com os dois pés e o corpo todinho no meio do mundo. Jesus não aceita você em partes. Ou você é inteiramente do Senhor, ou você não é dele. Quem com ele não ajunta, espalha. Então ele disse ao povo de Israel: por que vocês estão duvidando entre esses dois pensamentos? Por que estão na dúvida entre Baal e o Senhor? Se Baal for o Deus verdadeiro, sigam ele. Mas se o Senhor é Deus, sigam ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E aí, meus amados irmãos, Baal, ele era o deus pagão mais adorado naquela região do Oriente Médio. Porque era atribuído a Baal ser um deus de muito poder. Era o Deus da tempestade, o Deus da fertilidade e um Deus que era reconhecido entre os seus seguidores por ser alguém que tinha poder sobre os elementos da natureza, entre eles a tempestade. E a Acera, ela é uma outra deusa que era adorada naquele período, conhecida como a deusa da fertilidade. Eles dois juntos, irmãos, representavam os dois deuses mais adorados pelos pagãos, pelos idólatras, no período em que viveu o profeta Elias. A adoração a Baal e a Acera envolviam várias questões macabras. Envolviam, por exemplo, prostituição, sacrifício de crianças e automutilação dos seus sacerdotes. Eles tinham o costume de oferecer a vida de crianças como uma forma de adoração a Baal e a Acera. Eles tinham o costume de se cortar, se mutilar, sangrar e oferecer o seu sangue em sacrifício a Acera. Eles tinham o costume de fazer essas mesmas coisas em relação a Baal. E aí chegou o momento em que Elias disse: agora nós não podemos, vocês não podem, Israel, ficar divididos entre esses deuses e o Senhor.
Nós vamos acabar hoje com essa dúvida. Mandou chamar todo mundo lá no Monte Carmelo, e os primeiros que estavam lá eram o povo de Israel. De um lado, imagina aí a cena, que linda, né? De um lado, os 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas de Acera. Do outro estava Elias. Do outro lado, assistindo tudo, o povo de Israel. Provavelmente Acabe e Jezabel disseram: esse desafio proposto por Elias é muito fácil de ser realizado pelo nosso Deus Baal. Qual foi o desafio? Elias propôs que pegassem 2 bezerros, um ficava com ele e um ficava com os profetas pagãos de Baal e de Acera. E aí eles iriam cortar esse bezerro, né, e preparar um altar, aonde esse bezerro estaria lá arrumado, e iam orar ao seu Deus e pedir ao seu Deus que mandasse fogo do céu para consumir essa oferenda, para consumir essa oferta. Então, Elias deu a oportunidade para que os profetas de Baal, que eram maioria, fizessem isso primeiro. Foi o que eles fizeram: pegaram o bezerro, mataram o bezerro, cortaram o bezerro e prepararam o bezerro no altar que eles tinham para oferecer a Baal e a Acera. Imagine, 850 profetas preparando essa oferta a Baal e a Acera. Eu tenho para mim que o rei Acabe, ele disse: esse negócio vai ser moleza, um desafio desse, porque eu tenho 850 pedindo ao meu Deus, e do lado de lá só tem um pedindo. Ei, meu amado irmão, um com o Senhor é maioria, louvado seja o nome de Deus. Talvez você diga assim: só tem eu de crente na minha casa, só tem eu de crente na minha família. Pois você está em maioria, porque é você e Jesus Cristo. Quem está verdadeiramente em Cristo, nova criatura é e nunca andará desamparado, porque o Senhor mesmo nos diz que não nos abandonaria, nem nos desampararia. Então Elias estava lá nessa situação, e ele deu oportunidade para que os profetas de Baal e de Acera fizessem a tentativa primeiro. Os profetas, os falsos profetas, organizaram o local, fizeram o altar ficar muito organizado, cortaram o bezerro, botaram lá e começaram a orar a Baal. Baal nos responda, Baal mande fogo, Baal consuma essa oferenda para mostrar que você é o Deus verdadeiro. Irmãos, a Bíblia vai dizer que eles começaram de manhã bem cedo o desafio. Passou 1 hora, nada de Baal responder. Passou 2 horas, nada de Baal responder. E assim foi 3, 4, 5 horas. A Bíblia vai dizer que quando foi chegando perto do meio-dia, os 850 profetas já estavam cansados, dizendo: ô Baal, responda-nos. Ô Baal, há tempo que a gente lhe chama, né? Eles viram que estavam clamando a Baal, mas não recebiam resposta nenhuma. Sabe por que eles não receberam resposta? E ninguém vai receber resposta para clamar um tipo de Deus assim, porque só responde um Deus que é vivo. Só responde um Deus que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Eles clamaram mais de 4 horas a Baal e nada de Baal responder. Aí foi a hora que Elias disse, no versículo 27 de 1 Reis 18. Perto de meio-dia, Elias começou a zombar deles. Elias disse: clama aí a Baal, pode ser que ele esteja ocupado, tem alguma coisa para fazer. Talvez ele esteja fazendo alguma coisa aí na região da sua região celestial. Pode ser que ele esteja dormindo. Se vocês clamarem mais alto, talvez ele responda. Vai que Baal foi tirar uma soneca. Clama um pouquinho mais alto. E eles começaram a clamar mais alto a Baal. Versículo 28. E eles clamavam a grandes vozes e começaram a se mutilar com faca e com lancetas. Era um costume deles se cortar e oferecer o próprio sangue como sacrifício. Tamanha era a adoração que eles tinham a Baal. E eles se cortaram e começaram a oferecer mais sacrifícios a Baal e a clamar mais alto. Mas aí quando passou de meio-dia, aí Elias disse que agora era a vez dele de fazer a tentativa, né? Tentaram mais de 4 horas e não deram certo.
né? Não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. E disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Preste atenção nessa passagem. O que foi que Elias fez? Antes de qualquer coisa, de orar ao Senhor, o que foi que Elias fez, que eu acabei de ler? Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O que é que o Senhor está nos ensinando nesta noite? Que nós precisamos, para chegar com confiança ao trono da graça dEle, consertar o nosso altar diante dEle. Como está a nossa vida diante do Senhor? Temos orado, temos adorado, temos jejuado, temos verdadeiramente buscado ao Senhor de todo o nosso coração, temos cultuado a Ele nesta noite como se fosse o último culto que a gente esteja participando. Então a primeira coisa que Elias fez não foi começar a oração com um pedido. A primeira coisa que ele fez foi reparar o altar. E é interessante que o altar estava quebrado, mas era um altar de Deus, só estava quebrado. Uma das coisas que eu mais amo no Senhor nosso Deus é que Ele é um Deus de conserto. Quando Ele quer, Ele faz tudo novo. Aleluia. Quem crê assim diz amém. Mas na maioria das vezes Ele quebra e faz de novo. O que está consertado é reparado. O nosso Deus é um Deus de conserto. Nunca se esqueça disso. Então Elias, ele reparou o altar que estava quebrado, pegou 12 pedras, porque representava as 12 tribos de Israel, né? E aí ele edificou com essas 12 pedras um altar ao Senhor. E aí ele deixou um espaçozinho entre o altar e o local onde ficaria a oferenda, que a Bíblia chama de rego. Era um espaçozinho que caberia mais alguma coisa. Sabe o que foi que Elias fez, que eu tenho que dar um glória a Deus por causa disso? Ele mandou encher com água aquele local. Depois que ele cortou o bezerro, cortou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços, colocou o bezerro sobre a lenha, ele mandou encher de água 4 cântaros cheios d'água e mandou derramar sobre o bezerro que estava cortado e sobre a lenha. Porque eles estando molhados, ia ser mais difícil ainda de pegar fogo, por causa da umidade. Aí Elias disse: encha os 4 cântaros e derrame sobre a oferenda. Fizeram isso uma vez. Aí ele disse: faça de novo, encha de novo os 4 cântaros e molhe lá de novo. A segunda vez. Aí ele não estava satisfeito, disse: faça de novo. Disse que a conta é 3, né? Encheu 3 vezes aquele local com água. Sabe por que ele fez isso? Porque ele sabia que ia cair fogo do céu. O crente sabe que cai fogo no céu. E aí ele mandou encher aquele lugar 3 vezes, para que ninguém que estivesse ali dissesse: foi alguma armação. Ah, está armado esse negócio. Ele veio com algum foguinho, jogou ali, ele tinha feito uma fogueira ali, jogou uma brasa, jogou uma cinza, por isso pegou fogo. Não, ele encheu 3 vezes de água, até que a oferenda, o altar, ficou totalmente encharcado, para não restar sombra de dúvida que o altar estava molhado e tinha que ser muito fogo para consumir aquela oferenda. O nosso Deus faz assim. Ele faz as coisas para deixar feito. Ele faz as coisas para mostrar que Ele é Deus. Ele não é um Deus de deixar dúvida. O teu Deus não é um Deus de deixar dúvida. Ele faz para que nós tenhamos convicção do que Ele faz e principalmente de quem Ele é. Então, quando eles encheram pela 3ª vez o local com água, não restou dúvida, né? Estava tudo cheio de água. E aí você sabe o que foi que Elias fez? Elias orou ao Senhor. Irmãos, a oração de Elias foi esses 2 versículos, o 36 e o 37. Foi uma oração curtinha, de pouco mais de 30 palavras. Ele orou muito curtamente. Daí eu aprendo com Elias que não necessariamente a oração do crente precisa ser uma oração de horas e horas prolongadas, não. Claro que tem aquele momento que você separa um tempo maior para orar ao Senhor. Mas o Senhor não está interessado em vãs repetições de palavras. O Senhor está interessado na sinceridade do coração de quem ora. Talvez você
não consiga ou não queira fazer uma oração muito longa. Se a sua oração for poucas palavras, pode ter certeza, chega ao trono da graça de Deus, desde que haja sinceridade no seu coração. Se você orar somente com as lágrimas, o Espírito Santo decifra as tuas lágrimas. Se você não conseguir fazer nada disso e só gemer, até os teus gemidos são compreensíveis ao Espírito Santo de Deus. Mas o importante é que você ore, ou com palavras, ou com lágrimas, ou com gemidos, não importa. O importante é que você ore, porque a oração do justo pode muito nos seus efeitos. E aí Elias fez uma oração muito curta. Ele disse: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. E conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Elias só fez isso. A oração dos profetas de Baal e de Assara levou a manhã todinha e não teve resposta. Elias orou, não foi 5 minutos, e o que foi que aconteceu? Versículo 38, caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quando o povo viu tudo isso, caiu sobre o seu rosto e disse isso que eu acabei de falar: só o Senhor é Deus. O que eu aprendo com isso, meus amados e queridos irmãos? Que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Que o crente precisa orar continuamente. Que o crente precisa em suas orações interceder pela sua vida e pela vida dos outros. Que o crente deve perseverar em orar. Tem pessoas que apresentam uma vez na vida uma determinada causa diante de Deus e já querem receber a resposta da sua causa imediatamente. Meus amados irmãos, nós somos imediatistas. A maioria de nós, eu ouso dizer que todos nós temos alguma dificuldade relacionada a ter pressa em obter as coisas. A gente não quer esperar o tempo de Deus. A gente prega muito sobre o tempo de Deus. A gente canta muito sobre o tempo de Deus. Mas ninguém, ou a maioria das pessoas, melhor dizendo, querem esperar o tempo verdadeiramente de Deus. O Senhor está nos dizendo que nós devemos orar de forma perseverante, confiante, com fé, não duvidando, porque tudo quando pedirdes com fé, recebereis em nome de Jesus. Então nós aprendemos com a mensagem de hoje que oração todos podem fazer, mas nem toda oração é eficaz. A oração que o profeta Elias fez foi eficaz, porque ele orou segundo o coração de Deus, orou com fé em Deus, orou com confiança que Deus tinha poder para resolver a questão, e orou para que o nome do Senhor fosse glorificado. Quando você ora com esses requisitos, não tenha dúvida, pode levar uma semana, um mês, um ano, mas um dia a resposta chega. E a resposta, quando vem de Deus, é a melhor resposta que a gente tem para receber. Talvez não seja a resposta que você queria ouvir, mas quando você ora com confiança no Senhor, a resposta vem. Mais cedo ou mais tarde ela chega. E quando ela chegar, esteja com os ouvidos atentos ao que o Senhor quer lhe falar. Porque o Senhor é um Pai. E Ele, como Pai, quer bem a você, que é filho dEle. Não espere somente palavras brandas e bondosas a seu respeito. Mas espere que o que vier da parte de Deus, se for verdadeiramente de Deus, vem para o teu bem. Todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu concerto. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então nós aprendemos que a oração de Elias foi eficaz, e nós, como servos e servas de Deus, precisamos orar com essa mesma intrepidez. Quando você estiver diante de uma situação tão desafiadora quanto, de algo que aparentemente contraria a lógica, como era a situação de Elias, confia no teu Deus que faz milagres.
Se você olhar pela ótica da matemática, Elias estava em grande desvantagem. Era 1 contra 850. E um monte de curiosos que estavam ali olhando no Monte Carmelo. Mas só basta uma pessoa cheia de Deus para impactar o mundo ao seu redor. Você foi chamado, amado irmão, querida irmã, a ser essa brasa viva onde você estiver. Você foi chamado, amado irmão e querida irmã, a dar um testemunho vivo do Deus que você serve. Se você não for um perturbador ou perturbadora deste mundo, alguma coisa está errado com você. Nós devemos perturbar no sentido de que o nosso testemunho tem que falar tão alto de Cristo que as pessoas vão olhar e vão dizer: eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso conhecer o Deus dela, eu preciso conhecer o Deus dele, porque só o Senhor é Deus. Assim como Elias, outros homens de Deus e mulheres também fizeram orações que foram eficazes, né? O que não dizer, por exemplo, de Moisés, que fez inúmeras orações intercedendo pelo povo de Deus. Deus queria fazer determinada coisa, Moisés intercedia pelo povo, Deus atendia a oração de Moisés. O que dizer de Sansão, que fraquejou sim, mas no fim da sua vida orou ao Senhor com sinceridade e pediu ao Senhor que lhe desse força uma vez mais para se apegar às colunas do templo e destruir o templo e assim conseguir vitória, matando todos os filisteus. O que dizer do Elias, que a gente acabou de falar, que foi alguém altamente usado por Deus em suas orações? O que dizer, por exemplo, do rei Ezequias, que adoeceu, e quando o profeta Isaías chegou diante dele, a notícia era: arruma tuas coisas que você vai morrer. Isaías, quando deu as costas, que saiu um pouquinho da presença de Ezequias, a Bíblia vai dizer que Ezequias virou a cara para a parede e fez uma oração sincera diante de Deus. Pediu a Deus que lhe prolongasse os anos de vida. Deus curou Ezequias e deu mais 15 anos de vida para ele. O que dizer do profeta Daniel, que orou ao Senhor na cova dos leões e os leões tiveram que jejuar? O que dizer dos cristãos primitivos, como aqueles que oraram quando Pedro estava na prisão e a igreja fazia contínua oração por Pedro? Aí Deus mandou um anjo que abriu as portas do cárcere e Pedro esteve em liberdade. A oração pode muito, irmãos. A oração de um justo pode muito. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos clamar mais, porque o mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó e Elias está aqui no meio de nós. Nós precisamos clamar e nosso Deus, Ele há de nos responder. Que o Senhor Jesus te abençoe. Eu agradeço essa rica oportunidade no nome dEle. Amém. Graças ao Senhor. Saudamos os irmãos, irmãs e amigos no nome de Jesus. Depois da exposição bíblica que tivemos hoje à noite, o meu irmão, minha irmã, meu amigo, que ainda está vacilante, ainda não decidiu caminhar com o Senhor e receber as orientações que Ele repassa para todos nós através dos seus servos e servas, através da sua igreja. Você que ainda não decidiu caminhar com o Senhor e viver para a sua glória, aqui temos o tempo oportuno. Aqui temos o tempo propício para essa grande realidade. Alguém quer aceitar o Salvador, reconciliar-se, se for o caso, que a gente não sabe qual é a sua situação, mas a verdade, seja como for, o nosso Deus é fiel para
dar um jeito na tua situação e conceder a vitória que você precisa receber. Tem alguém hoje à noite? Nós temos entre nós a irmã Conceição e a sua filha Juliana, que são da cidade de Mossoró. Nós estamos dando um sinal aqui na frente. Deus abençoe ricamente. Volte sempre, tantas vezes deseje. Nós agradecemos a todos que nos visitam para a glória do nome do Senhor. Irmãos, esta semana nós teremos amanhã o culto dos jovens da terceira idade e todos estão sendo convocados a estarem aqui a partir das 19 horas. Amanhã, portanto, Deus é fiel. Queremos também avisar que na quinta-feira teremos o culto da família aqui, quando estaremos mais uma vez ministrando e ouvindo a ministração de uma palavra na direção da família. Então vamos nos colocar prontos para esses momentos que Deus tem preparado para nós. A irmã Keila, que precisa dar uma palavra, e após a palavra nós... Tá aí. Nós temos também na quarta-feira um culto na casa de Adilson e Ana. Aqui, como é o nome da rua, quarta-feira, casa de Adilson e Ana, na rua Raimunda Ferreira, ali no Parque da Vaquejada. É na rua do Bispo Tarcísio, mesmo do lado da casa da residência do Bispo Tarcísio. O número é 58. Depois da palavra da irmã Keila, o evangelista Fábio Oliveira, que está conosco, ele vai coordenar o momento da oração final. Que Deus abençoe a todos, para a glória do nome do Senhor. E no final, depois da oração do evangelista Fábio, o bispo Tarcísio vai impetrar a bênção apostólica. Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos aqui para dar um aviso do Departamento de Jovens, mas é um evento que nós gostaríamos de realizar com toda a Igreja do Senhor. Não sei se os irmãos já estudaram as duplas extraordinárias da Bíblia. Hoje nós ouvimos a palavra sobre uma dupla, né? Elias e Deus. E nós vamos estar aqui em alguns sábados realizando esse trabalho, apresentando algumas duplas extraordinárias da Bíblia. Nós vamos estudar Baraque e Débora, nós vamos estudar Jesus e a mulher samaritana, nós vamos estudar Josias e Uda, Esté e Mardoqueu. Então vai ser uma oportunidade para toda a igreja aprender um pouco sobre essas duplas. E esse evento vai começar dia 11 de setembro. E a primeira palestra vai ser sobre Baraque e Débora. E quem vai estar ministrando é o presbítero Irani Benício. Então, nós desejamos que toda a igreja do Senhor participe. Nós vamos ter sorteios, nós vamos ter gincanas, nós vamos ter muita coisa aqui extraordinária, né? Porque nós vamos estudar as duplas extraordinárias. Então, tudo vai ser extraordinário. E nós gostaríamos muito de contar com a participação de toda a igreja. Nós já temos os preletores para todos os dias. Nós vamos estudar 11 duplas
E nós vamos iniciar em setembro e vamos terminar em fevereiro, porque vai ser 2 sábados por mês. E nós precisamos também que os irmãos façam a inscrição de vocês. Nós podemos fazer a inscrição agora, né? Se vocês quiserem fazer a inscrição, é só pegar o papelzinho ali na porta com a nossa irmã Camila. Ela vai estar com o papel, você leva para casa, preenche e devolve. Ou você pode fazer online também, os jovens que têm, né, mais facilidade com a tecnologia. E essas inscrições, irmãos, são necessárias porque nós vamos fazer um material para entregar a cada um. É totalmente grátis. Ninguém vai pagar nada pelo material, nem pelos estudos. Então, é uma oportunidade que nós temos de aprender. Por que nós estamos fazendo esse trabalho especial das duplas da Bíblia? Porque nós queremos que você também faça dupla com Deus e faça coisas maravilhosas e extraordinárias na sua família, na sua cidade e aonde você for. Nós estamos vivendo um tempo em que Deus está chamando os seus filhos e nós precisamos atender o chamado do Senhor e nós precisamos nos preparar para poder impactar não somente a nossa casa, mas os nossos vizinhos, a nossa cidade, o nosso país. Então você é convidado a participar conosco, a estar conosco e nós vamos juntos aprender e exaltar o nome do Senhor, nosso Deus. Amém. Graças a Deus, cumprimento os irmãos no nome de Jesus. Quero convidar os amados a se colocarem de pé. Nós vamos assim estar agradecendo ao Senhor por esses momentos, por essa reunião, por esse culto, por causa da bondade do Senhor nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar nessa hora. Te agradecemos, Senhor, por causa da tua grandeza, por causa da tua graça, por causa da tua bondade. Queremos te louvar por mais uma oportunidade, Senhor. Nós te louvamos por esses momentos tão especiais, pelos irmãos, pela tua palavra, ó Senhor, pela tua igreja. Em nome de Jesus pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre a vida de cada um. Que o Senhor esteja, ó Pai, dirigindo o teu povo, que o Senhor esteja abençoando a tua igreja. O Senhor esteja, Pai, tomando a direção dos trabalhos para esta semana, todos os trabalhos aqui anunciados na tua obra, ó Senhor. Seja com o teu povo, abençoa, capacita para a glória do teu santo nome. Assim, ó Deus, nós te pedimos todas essas coisas e nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo do Senhor, seja com a tua igreja, seja com todo o teu povo agora e sempre. Amém.